O mundo está cada vez mais frenético e veloz, mas não se desespere. O Carecas de Saber tem o material certo para você que quer passar no vestibular. Acesse Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta então para mais uma aula de geografia. Agora, voltando para o tema de indústria. Então, indústria parte 2. E na parte 1, a gente estava falando lá sobre segmentos industriais e começamos a falar da primeira, vamos dizer assim, aparição da indústria no mundo. Ou seja, da primeira revolução industrial que aconteceu lá na Inglaterra e somente na Inglaterra. E como isso foi muito importante para produzir uma reorganização da economia mundial. Pois bem, só que ideia boa não fica parada, passa a ser copiada, ampliada, melhorada e difundida. Então, esse novo modelo econômico, esse novo modelo de produção que surge na Inglaterra, vai ser depois também produzido em outros países. É claro que não no mesmo tempo, mas com ali um retardo de alguns 20, 30 anos, os países centrais da Europa vão começar também a desenvolver as suas indústrias. Então, a Alemanha, a França, a Bélgica em especial, a Itália, uma parte daquilo que vai ser a Itália, e o detalhe, mesmo a Alemanha também, enquanto país unificado, não existia ainda. Mas a Alemanha ela vai se unificar no processo aí do século XIX. Então, vamos para aquilo que é o mais, vamos dizer assim, o mais importante aí para você lembrar. Quando a gente fala de segunda revolução industrial, primeiro, que período você está falando? Século XIX e começo do século XX. Você está falando de países aí da Europa. É claro que você pode incluir aí a Inglaterra nesse processo, mas lembrando que ela foi pioneira e ela vai continuar se desenvolvendo. E aí você coloca aí junto países potência da Europa, tipo França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália, por exemplo. Mas é também nesse processo aí da segunda revolução industrial que os Estados Unidos da América vai se destacar também por um começo de industrialização no final do século XIX. Não que não houvesse indústria lá nos Estados Unidos. Na verdade, já existia também desde produção manufatureira no período colonial. Mas a atividade industrial vai pegar forte mesmo no século XIX. E o detalhe, um país que ninguém esperava, o Japão. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais dele. Uma diferença muito importante da primeira revolução industrial para a segunda é o tipo de orientação de modelo industrial que vai ser dado. Olha só, é muito comum você ver, você vai talvez encontrar questões como essa no seu vestibular, que vão colocar uma diferenciação assim. Tal país desenvolveu uma industrialização de via inglesa. O que significa? Significa que naquele país a indústria surgiu a partir da indústria de bens de consumo, ou seja, para uma medida muito mais ligada ali à iniciativa privada, começou a se produzir os bens de consumo e, pela necessidade de produzir bens de consumo, passou-se a produzir também os bens intermediários ou a se fortalecer uma indústria de base. Essa é a via inglesa. Ela começa do bem de consumo e depois vai descendo. Mas a Alemanha, em especial, ela vai trazer uma nova via, vamos dizer assim. Só que a Alemanha, como eu havia falado, ela só vai surgir enquanto país unificado lá na segunda metade do século XIX. Então, um estado, um reino alemão que vai puxar esse processo da unificação dos vários reinos germânicos vai ser a Prússia. Então, você vai ouvir da outra via como via alemã ou via prussiana. E como que é a via prussiana de se fazer indústria? É aquela do planejamento longo prazo e que começa por baixo. Então, a via prussiana ela é aquela do tipo, demore o tempo que for para planejar e uma vez que começa, executa com muito vigor. Então, a Alemanha, vou chamar de Alemanha aqui, mesmo sabendo que ela não existia no início do século XIX. Mas a Alemanha, puxada pela Prússia, ela vai
organizar o seu modelo industrial a partir de uma orientação do Estado alemão, ou seja, do Estado prussiano. Então, será um Estado centralizado, monárquico, junto com uma elite agrária que vai investir pesado nessa nova modalidade. E vai investir segundo o planejamento de autonomia e também segundo uma ideia de uma expansão militar que poderia vir na sequência. Então, a via prussiana, ela se dá na base de primeiro produzir uma forte indústria de base para depois desenvolver uma ampla indústria intermediária, inclusive de maquinaria, para somente depois desenvolver uma indústria de bens de consumo. E o que isso vai garantir, por exemplo, para a Alemanha? Né, uma indústria de base muito forte, que é uma das principais do mundo até hoje, e uma ampla indústria intermediária, que incluía, por exemplo, não só a questão da maquinaria, mas também a questão de equipamentos militares. Olha só, então, via inglesa é a via que parte do mercado, né, da relação de consumo direta. Via prussiana ou alemã de industrialização é aquela que parte de um planejamento estatal e de um plano que é a longo prazo. Então, que vai ser aplicado em 20, 30, 40 anos. E que vai ser muito precisa e forte depois de efetivado. Bom, essa via prussiana, ela vai ser muito importante porque ela vai dar o exemplo, né, para os outros países que vão se industrializar a partir da segunda Revolução Industrial. Então, por isso mesmo, que a gente chama a segunda Revolução Industrial de indústria férrea. Olha só, é um momento em que o ferro e o aço se tornam símbolos de indústria. Olha só como é diferente da Inglaterra. Qual era o principal elemento da indústria inglesa, da primeira Revolução Industrial? O tecido, né, um bem de consumo. Aqui na segunda Revolução é o ferro, é a ferrovia, né? São todos as maquinarias de base férrea que acabam se tornando símbolos da indústria. Isso de acordo com a influência alemã ou prussiana. Outra coisa, já pegando o gancho aqui para a ferrovia. A ferrovia já tinha sido inventada na Inglaterra no final do século XVIII, mas ela vai ser melhorada e ampliada pela mesma Alemanha. Vamos falar de unificação aqui rapidinho. Não é aula de história, mas a gente precisa entender pelo menos a ocupação do espaço, o como que todos esses processos eles vão mudar a dinâmica de ocupação do espaço, principalmente no cenário europeu. E o que isso vai interferir para a geopolítica do século XX. Bom, a Alemanha ela vai ser criada, né, a partir da iniciativa da Prússia, a partir da, vamos dizer assim, da junção de 39 estados germânicos. Então, 39 reinos independentes que vão se juntar numa confederação de países falantes da língua alemã, Confederação Germânica, e com a iniciativa, principalmente da Prússia e, em segundo lugar, em alguns momentos, da Áustria, né? Depois a Áustria vai ser tirada da Confederação Germânica, né, por rivalidade da Prússia, mas a Prússia ela vai liderar um processo de integração desses países. E a forma com que a Prússia vai integrar esses vários paizinhos vai ser através da instalação, da criação de uma imensa malha ferroviária no território da Confederação Germânica. Ou seja, a Prússia vai ter a iniciativa de ligar cada uma das principais cidades dessas 39 regiões através de um sistema ferroviário. O que a Prússia vai promover nessa história? Né? A construção da maior malha ferroviária daquela época. E a Prússia vai criar um exemplo, que não é só criar trilho, mas é criar o trem em si, criar maquinaria a partir do trem, criar um modelo de produção de base férrea, e isso vários países vão importar, vão usar essa estratégia. Olha só como isso vai pegar. Na mesma época, os Estados Unidos, século XIX, está promovendo a sua expansão para o oeste. Ok? Então lembrando, nas aulas de história você vai aprender mais sobre isso.
Quando os Estados Unidos nasce, né, a partir do processo da independência, das 13 colônias que eram da Inglaterra, os Estados Unidos ocupam uma faixa muito pequenininha de terra somente na costa leste. E depois, né, o governo norte-americano já independente vai promover a chamada expansão para o oeste, né, a corrida para o oeste. Essa expansão ela vai se dar no século XIX principalmente com base na construção de uma linha de trem, justamente uma linha ferroviária que conforme ela vai se expandindo rumo ao oeste, o processo da conquista de territórios vai junto. Então, a construção de uma linha férrea vai orientar a chamada conquista do oeste lá nos Estados Unidos. Para você entender a importância da ferrovia. A ferrovia é o grande símbolo da segunda Revolução Industrial. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente resgatar a história, por exemplo, da economia do século XIX no Brasil. Então, qual que era o grande ciclo econômico que o Brasil estava vivendo no século XIX? Ciclo do café, e principalmente no sudeste do Brasil. O que os cafeicultores, né, conseguiram promover nesse mesmo período? A instalação de uma malha ferroviária cortando a região sudeste, justamente para ajudar no fluxo, né, do café rumo aos portos, né, visto que era uma economia agroexportadora. Então percebam que a ferrovia se torna esse grande símbolo do progresso, né, a ideia da locomotiva, né, gerando aí a economia do mundo. Bom, e a ferrovia ela vai abrir espaço para outros sistemas de produção de máquinas de estrutura férrea também. Isso porque, para ter ferrovia, tinha que ter uma indústria de base muito forte, uma extração de matéria-prima férrea, de minerais metálicos que fosse muito ampla, né, e também da questão dos combustíveis. Então é nesse mesmo período, ligado à segunda Revolução Industrial, que gradativamente há uma substituição ou uma complementação do carvão mineral, que era, né, o símbolo da primeira Revolução Industrial, e que vai sendo gradativamente trocado ou substituído ou complementado pelo petróleo, uma nova fonte descoberta no final do século XIX. E olha como isso vai interferir muito na geopolítica do século XX e a gente poderia dizer até mesmo do século XXI, visto que até hoje a gente vive aí, né, num mundo onde o petróleo como fonte energética é um orientador das políticas externas de muitos países, especialmente das grandes potências, vide todos os conflitos relacionados ao Oriente Médio. Então, vamos entender como a questão do petróleo já no século XIX já vai orientar o modelo de ocupação, de intervenção das grandes potências. Aliás, falando nessa coisa da intervenção, da ocupação, a segunda Revolução Industrial ela vai, né, permear a industrialização das principais potências europeias, dos Estados Unidos e do Japão, e se lá no primeiro momento só a Inglaterra produzia produtos industrializados e o restante da Europa consumia, agora, com os principais países entrando no jogo, né, os principais países da Europa, especialmente, entrando no jogo da produção industrial, é preciso garantir o quê? Garantir o mercado consumidor de toda essa produção. Então, a segunda Revolução Industrial ela vai contribuir para o processo do chamado neocolonialismo, principalmente da África e da Ásia. Olha só, né, a questão da geopolítica. Vai ocorrer um discurso, né, naquele momento, século XIX, né, de que os brancos, né, europeus, eles teriam ali uma capacidade a mais, não vou entrar nesse assunto agora, mas se relaciona com a chamada teoria das raças, e cria-se um discurso de que a população europeia, branca, teria, vamos dizer assim, uma certa autorização para ocupar territórios dos ditos povos inferiores, né, das raças inferiores, como era o caso no continente africano e parte do continente asiático. Bom, para além das alegações, a questão é, a indústria europeia, especialmente europeia,
ela dependia de extração de recursos naturais que viessem de outros continentes. Então, a gente pode com certeza afirmar que o neocolonialismo está muito relacionado à exploração, à busca de mais recursos naturais destinados para essa indústria crescente e também a formação de mercados consumidores dos produtos que estavam sendo feitos por essa indústria. Então era preciso garantir o recurso, né, que tivesse no solo desses territórios, agora conquistados, e também, de alguma maneira, criar uma cultura de consumo desses produtos industrializados entre os povos dominados agora nesse processo do neocolonialismo, principalmente na África, parte da Ásia e também na Oceania. Bom, muita coisa está rolando nessa história e novas tecnologias estão surgindo. Por exemplo, nesse momento que na França tem-se a ideia da reforma urbana de Paris e da construção da Cidade Luz. Cidade Luz porque a cidade de Paris ela vai ser uma cidade toda iluminada por iluminação elétrica. É nesse momento que surge essa tecnologia nova que é a energia elétrica, né, como parte do desenvolvimento de várias tecnologias da segunda revolução industrial. Ao mesmo tempo que está bombando de coisa, né, nesse processo, cada uma das grandes potências está também se armando para conseguir disputar o poder mundial com a outra potência. Então lembrando, a Inglaterra é a potência hegemônica. Por quê? Porque largou na frente, lá na primeira revolução, capitalizou mais que as outras num primeiro momento, né? Já estava com uma estrutura política orientada pró-burguesia, expansão capitalista, desde a chamada Revolução Gloriosa, mas no século XIX você tem ali surgimento de potências emergentes, como é o caso da Alemanha, que a gente já destacou bastante aqui. E a Alemanha, ela vai começar, né, pós aquele processo todo orientado e planejado, né, da chamada Via Prussiana, quando a Alemanha começa a produzir, né, seus bens de consumo, a Alemanha começa a disputar mercado, né, e influência com a Inglaterra. Mas a Alemanha ela não vai crescer somente na questão econômica, ela vai crescer principalmente na questão militar. Então a indústria militar alemã ela vai se tornar muito forte. E enquanto a Inglaterra tinha amplos poderes sobre os mares do mundo, a Alemanha cada vez mais se tornava uma potência militar terrestre. E isso, de alguma maneira, ameaçava a hegemonia da Inglaterra e justamente essa disputa de hegemonia sobre o mundo ela vai acabar alimentando um jogo de interesses entre essas duas potências. Bom, mais informações sobre tudo isso, com certeza você vai ter em aula de história, não é meu objetivo aqui, mas eu já vou dar a dica. A disputa entre essas duas vai encaminhar para a Primeira Guerra Mundial. Bom, muita coisa está relacionada à chamada Segunda Revolução Industrial, mas eu queria dar um destaque especial agora à influência que a ferrovia vai ter no processo da construção da indústria automobilística. Pensa comigo, né? Olha só as vantagens do trem. Uma linha, né? Uma máquina puxando vários vagões. Fantástico! Eu consigo fazer transporte de pessoas e de carga pesada de um lugar para outro, só que lugares longes. Fantástico! Agora, com o processo da industrialização, você tem também o processo de urbanização crescente. E com o processo de urbanização crescente, com as cidades crescendo, com a população das cidades aumentando, você tem aí também uma questão nova, que é o transporte dentro da cidade. E nisso, o trem não ajuda muito. Por quê? Como que eu vou fazer para o trem se locomover, né, com flexibilidade no meio de várias ruas, fazendo transportes pontuais, ajudando principalmente no comércio dentro das cidades, ou mesmo transportando pessoas dentro do espaço da cidade. Então, qual era a opção de transporte naquele momento, ainda no século XIX? Ainda era ou a pé,
ou carroça, né? Carroça. Então, uma espécie de um carro puxado por cavalo, né? Ou animal de tração. Esse era o mecanismo, né, de transporte urbano, essencialmente. Agora, junta a ideia da máquina, né, que está puxando o trem, com a carroça, que tem uma locomoção com mais flexibilidade no espaço urbano. Imagina essa carroça sem a figura do cavalo ali na frente, né? Com um motor que faça o serviço do cavalo. Ou seja, imagina a junção da ideia do trem com a ideia precária, antiga, né? Mais usual e funcional da carroça. E daí, da junção dessas duas ideias, você tem agora o automóvel. Automóvel, que se autodirige, né? Essa ideia, né, de pegar um motor a combustão que funcionava com a queima do petróleo, esse combustível novo para o momento, botar esse motor junto daquela carroça para que uma pessoa, né, consiga conduzir sem a necessidade do animal de tração, vai ser uma grande transformação no final do século XIX. Detalhe, essa invenção é do final do século XIX, mas uma coisa é a invenção, e da invenção para começar a se produzir de maneira artesanal, em pequena escala. Outra coisa é transformar essa invenção fantástica num modelo, né, que seja produzido em larga escala e que se torne popular. Então, a popularização do automóvel, do carro, vai se dar nos Estados Unidos, dentro das fábricas da Ford, essa mesma marca que está aí até hoje no mercado. Então eu gostaria de falar agora sobre o modelo de produção, o sistema de produção que foi criado pela Ford e que serviu para produzir não somente carro, como praticamente tudo que é possível até hoje. Bom, então esse modelo de produção ele vai surgir dentro das fábricas da Ford, essa mesma marca que está aí no mercado até hoje. Só que como a gente já está com o tempo estourando, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa informação para a próxima aula, então para a parte 3. E aí, né, a gente não vai falar somente da Ford, vamos falar de outros sistemas de produção industriais que vão surgir no processo da segunda Revolução Industrial e de brinde a gente já começa a falar de terceira Revolução Industrial também. Tudo bem, gente? Então ficamos por aqui. Um abraço.